Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta manhã de 24 de julho de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema Perspectivas e Evolução da Conciliação no Poder Judiciário do Maranhão. E para isso, convidamos o juiz estadual, doutor Marcelo Oca, que, dentre outras atribuições no Judiciário maranhense, ele coordena justamente o núcleo que é responsável por essa área de conciliação no nosso Judiciário. Doutor Marcelo, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Direito no Ar. É um privilégio tê-lo conosco pela segunda vez que o senhor é entrevistado nesse programa, por isso até eu vou pular aquela parte inicial para o senhor falar sobre a sua carreira e tal, porque já é de conhecimento do nosso público. Bom dia, professor Heraldo, amigos, ouvintes do Direito no Ar. É uma satisfação enorme estar com vocês e a gente vai tratar desse tema, que é a conciliação, né? É uma meta do CNJ que todos os tribunais, seja de justiça estadual, federal, do trabalho, devem cumprir. Então, para a justiça estadual, nós temos uma missão bem árdua. Qual é? É alcançar o índice de conciliação de 15% em nosso tribunal. Além do índice de conciliação, o importante, professor, é que a cultura de conciliação ela seja disseminada não apenas entre servidores, magistrados, advogados, mas especialmente na sociedade. Perfeito, doutor Marcelo. Eu lembro, inclusive, que há alguns anos, não sei precisar exatamente a data, o Ministério da Educação, nas diretrizes curriculares básicas do curso de Direito, ele fez incluir a disciplina conciliação na grade do curso, e dizendo, inclusive, que precisava mudar a filosofia dos graduandos em Direito, exatamente a observação que o senhor acaba de fazer, porque antes, se o senhor lembra disso, os alunos sempre foram preparados para o litígio, né, para o processo e tal. E aí o MEC exige hoje que haja uma preparação também para a conciliação, ou seja, exatamente essa mudança de cultura que o senhor está propondo para a sociedade como um todo, mas ela começa, claro, na academia, né? Perfeito. Para a gente introduzir esse tema, professor, é importante destacar a estrutura do NUPEMEC. Então, o Núcleo de Conciliação do Tribunal do Maranhão possui 20 SEJUSCs, que são centros de justiça e cidadania que promovem a conciliação. Então, o tribunal mantém 6 SEJUSCs. Nós temos o primeiro SEJUSC, que funciona no Fórum de São Luís, o segundo SEJUSC na Rua do Egito, só de demandas pré-processuais, é um tema que nós iremos tratar no decorrer dessa entrevista. Nós temos um SEJUSC de família, um SEJUSC de saúde, um SEJUSC de videoconferência, com competência para todo o estado do Maranhão, e um SEJUSC de segundo grau, que atende demandas já em grau de recurso no Tribunal de Justiça. Além disso, nós temos 14 SEJUSCs em todo o estado, justamente parceiro com faculdades de direito. Então, a maioria das faculdades do Maranhão já tem essa parceria para ter um SEJUSC dentro da faculdade, já como uma integração dessa cadeira que é obrigatória nas faculdades de direito. Então, os SEJUSCs a faculdade tem um SEJUSC dentro da sua estrutura, onde o aluno pode não apenas ter a cadeira da forma teórica, mas também de forma prática, fazendo as conciliações voluntárias dentro da faculdade.
Perfeito. Bom, doutor Marcelo, quais seriam as vantagens, tanto sob a ótica da sociedade, né, dos litigantes, das pessoas que estão tendo algum tipo de conflito de interesse, mas também sob a ótica do próprio Poder Judiciário? Porque a gente percebe que, se é uma meta, se há um estímulo para isso, é porque é vantajoso também para o Judiciário. O senhor podia abordar essas duas dimensões? Vamos lá, então, professor. É importante destacar que, para ser objeto de conciliação, né, o tema de eventual processo, né, o objeto, ele deve ser passível de conciliação. Então, existem algumas demandas com direitos indisponíveis, né, que não são passíveis de conciliação. Então, o próprio Estado ele não pode antecipar um precatório, fazer uma conciliação nesse sentido, né? A matéria penal de crimes, né, graves não podem sair daquela seara judicial para uma fase de conciliação, mas existem outros que são possíveis. Então, o direito de família é uma matéria onde a conciliação é altamente alcançada e benéfica. Então, eu vou lhe relatar um tema. Nós podemos ter um marido morando em Portugal, a esposa morando em Lago do Junco, no Maranhão. Ela entra em contato com o Sejusc de videoconferência, tem interesse em divórcio, eles têm 4 filhos menores, têm um certo patrimônio, e nós podemos, através, sem o marido vir de Portugal, a gente fazer esse divórcio, disciplinando sobre nome, guarda, alimentos e o divórcio, todos na mesma audiência, de forma gratuita, e ao final da audiência, com a homologação da sentença, o ofício já sai direto para o cartório para averbar o divórcio, para o órgão empregador, para o desconto da pensão alimentícia. Então, além da celeridade, praticidade, nós temos uma efetividade, que é o que se busca no Poder Judiciário. É interessante essa colocação, porque veja que coincidência, na sexta-feira agora passada, a gente estava conversando ali na redação da rádio, uma colega que vive em união estável com o atual companheiro dela, e não sei por que surgiu o assunto, por que ela não casava com ele, já tem 2 filhos e tal, e ela, não, é muito complicado, porque ele é casado com uma menina que hoje mora em Brasília, então é muito difícil e tal. As pessoas acabam não sabendo dessa possibilidade, não é, doutor Marcelo, de que é possível resolver esses problemas Exatamente, mesmo à professor. distância, né? Claro. Então, eu vou passar para a redação um passo a passo, para qualquer pessoa da sociedade possa seguir o site do tribunal, que é o tjma.jus.br. Na página inicial, ele desce, vai em conciliação, vai seguindo o passo a passo, até chegar no Sejusc. Vai preencher os dados direitinho, a gente vai agendar essa audiência e vai realizar da melhor forma possível. Então, a audiência nós realizamos de 3 formas. Presencial, onde as 2 partes comparecem no Sejusc, nós fazemos a audiência no local adequado, né? A conciliação tem alguns princípios que norteiam esse instituto. E o principal deles é a confidencialidade. Então, tudo que se fala com o conciliador, ele fica ali. Ele não vai para alterar o processo, ele fica ali, só entre as partes. Então, isso é que pode dar certo. E não apenas o conciliador, são todos preparados com curso pelo CNJ, pelo ISMAN, não é qualquer pessoa que chega, vamos aqui fazer uma conciliação. São pessoas com preparo específico. Então, não é só escutar, né? A gente chama auscultar, aquela escuta ativa, o interesse de realmente resolver. Então, ele vai escutar realmente a parte. E, na verdade, não é o mediador que vai propor a melhor forma de solucionar aquele conflito, mas ele vai construir, com a participação daquelas pessoas, a melhor forma de resolver. Então, não é aquela questão de perde-perde, mas de ganha-ganha, entendeu? Ganha tempo, ganha solução, ganha efetividade, ganha principalmente um bem-estar. O senhor sabe melhor do que eu que quando se resolve uma questão, quando se tem uma questão judicial, a gente dorme com aquela
né? Aquela pulguinha atrás da orelha, sempre preocupado. E quando se sai com a conciliação realizada, a gente sai leve, com o espírito leve, com a sensação de mais um dever cumprido. E essa é a nossa função, de deixar as partes, propor às partes meios que elas tenham de elas mesmas resolver seus conflitos. Tudo bem? Perfeito. Bom, doutor Marcelo, aí a gente volta para aquela questão das vantagens da conciliação. Eu estava lembrando aqui de alguns dados. Eu acho que é o professor Misael Montenegro, que é um processualista bastante conhecido, originário lá de Recife, mas que atua muito em São Paulo. E ele disse uma vez numa palestra aqui em São Luís, no lançamento de um livro dele, que uma das vantagens da conciliação, ele fez um paralelo com a cultura japonesa, né? Diz que no Japão, quando as partes em conflito elas não conseguem chegar a um acordo, imediatamente elas contratam não só um advogado, mas também um psicólogo, para tentar entender por que elas não foram capazes, né, de chegar a um consenso, resolver aquilo de forma amigável. É claro que a nossa cultura latino-americana ela é um pouquinho diferente, né? Nós não somos tão tranquilos, talvez, digamos assim, como os orientais. A gente é mais demandista, né? O sangue quente latino e tal. Mas uma das vantagens seria essa que o senhor abordou, dessa tranquilidade que dá para as pessoas. E para o próprio judiciário também, outro dado importante que ele colocou, que eu queria que o senhor abordasse, foi o seguinte: eu não vou me lembrar exatamente dos números, mas ele disse que os processos que são terminados pelo juiz, através da sentença, em 80% dos casos há recurso. Então, aquilo não acaba. Os processos que são terminados por conciliação, em 80% dos casos, os acordos são cumpridos. Então, aquilo acaba, se resolve. Eu não sei se os números ainda seriam esses, se o senhor teria esses números, mas ainda que empiricamente, se seria essa a diferença. Perfeito. Nos países, né, nós somos um país em desenvolvimento, né? Até porque nós somos muito novos. 500 anos na história da humanidade, quase a gente está, né, na infância, ao lado de culturas orientais, milenares como são, né? Então, de fato, no Japão, quando duas pessoas, duas partes, ou duas empresas, né, não conseguem resolver elas mesmas o seu problema, que tem que passar para a terceira pessoa, seja mediador, um árbitro ou o próprio poder judiciário resolver, elas se sentem quase que envergonhadas. Então, elas são incapazes de resolver aquele problema. E por isso que a justiça lá é caríssima, o custo é muito elevado, entendeu? Então, além da questão financeira, tem a questão dela mesma se sentir incapaz de resolver aquela situação. Já a gente, né, por ser uma cultura nova ainda, né, a gente traz uma garantia, que é o acesso à jurisdição, né? A gente facilita o acesso à jurisdição de forma com a implantação de lei de juizados, com a gratuidade da justiça em 90% dos casos, e esse acesso traz uma elevação da demanda. Então, são dois direitos que, aparentemente, eles se conflitam, né? Mas, na verdade, não se conflitam, e a gente vai ponderar qual seria aquele mais relevante no caso concreto. A conciliação, ela vem já há muito tempo no nosso direito, lutando, né, para ter uma proeminência, ter uma primazia. E o Código de 2015, no CPC, ela já trouxe o primeiro ato processual, que é a audiência do 334, que é justamente a de conciliação. Então, além daqueles princípios que tem de colaboração entre as partes, nós temos a conciliação como primeiro ato processual, e durante todo o processo é possível a conciliação, inclusive em grau de recurso. Então, nós já tiramos processos. Vamos repetir o que todo mundo já sabe, né? Mas nós temos o processo de conhecimento e o processo de execução. Então, quando uma parte ela imagina que tem um direito, um valor, uma cobrança, ela entra como processo, né, em processo de conhecimento, para ela adquirir o título judicial, né?
Então, depois que entra com ação, aí vem contestação, réplica, aí vem saneamento, instrução, alegações finais, sentença, a parte tem um recurso, apela, vai para o tribunal, ganhou, vai ver se tem recurso constitucional ou não, não tem, transitou em julgado. Então, ela formou o título judicial. Aí pega o título e vai executar. Executa, tal, para receber. Então, são duas fases para receber aquele bem da vida. Na conciliação, eu antecipo tudo isso. Eu trago o final da fase de execução para o ato inicial da fase de conhecimento. Imagina o tanto de tempo que não se ganha. Então, não apenas a economia do judiciário com gasto, com processo, né? Pessoas trabalhando, oficiais de justiça, mas também com a própria parte, de que ela se fica satisfeita naquele momento, bem rápido, bem efetivo. Então, eu queria falar, nós tiramos o processo da coordenação de recursos constitucionais do Tribunal de Justiça, né? A pessoa entra com agravo, entra com recurso especial de uma apelação para ir para o STJ, o presidente do tribunal é quem admite ou não aquele recurso especial. A gente falou, olha, esse processo pode conciliar, traz para a gente. E lá tem um desembargador, que é o desembargador Gonçalo, que ele é o presidente do NUPEMEC, e também ele é o coordenador do SEJUSC de segundo grau, e faz a conciliação daquele processo. E aquele processo é resolvido. E nós tivemos, ano passado, 465 acordos só em segundo grau, né? O SEJUSC de videoconferência, só lembrando, nós tivemos um acréscimo ano passado de 715%. E digo mais, tem processo, nós tivemos um processo no município do Maranhão, um processo envolvendo terras valiosas, soja, direito de população nativa, quilombola, valores milionários, com ação em várias comarcas, recurso no Tribunal de Justiça, uma ação super complicada, que só se resolveu com o Centro de Conciliação de segundo grau e a outra comissão, que a gente pode falar em outra oportunidade, que é a Comissão de Conflitos Fundiários. Então, foi realizada a audiência de conciliação com as partes envolvidas no Centro de segundo grau e essa ação de valor elevadíssimo foi resolvida apenas com a conciliação. Então, existem demandas muito complexas que só se resolvem com a conciliação. Não tem decisão que resolva. Muito bem. Bom, doutor Marcelo Oca, juiz estadual, está conversando conosco sobre perspectivas e evolução da conciliação no Poder Judiciário do Maranhão. Dois pontos importantes dessa sua última resposta, doutor Marcelo, que eu queria reforçar. O primeiro deles é que não há limites para a conciliação, né? Ela não é uma fase única do processo. Tentou, não conseguiu, então não pode mais tentar de novo. Ela pode ser tentada várias vezes, em vários momentos, é importante a gente chamar a atenção para isso. E a outra questão, esse processo que o senhor deu como exemplo aí, que envolvia muitos aspectos, inclusive um conflito fundiário, o senhor acredita que pelo fato do senhor ser também membro da Comissão de Conflitos Fundiários, além de coordenador do NUPEMEC, isso facilitou esse acordo? Porque talvez se o senhor só fosse membro da Comissão de Conflitos, não tivesse essa perspectiva de levar também para a conciliação? Com certeza. A Comissão de Conflitos Fundiários, ela, apenas uma rápida pincelada, ela surgiu da DPF 828 do STF. O ministro Barroso, em 2020, na pandemia, ele suspendeu todas as emissões de posse no Brasil. Isso renovou em 2021. Em 2022, com o fim da pandemia, se retomou as emissões de posse. Mas isso de forma gradual, em todo o país, e todos os tribunais deveriam criar essa comissão. Essa comissão ela iria intermediar o cumprimento de decisões que envolvessem conflitos coletivos, né? Conflitos coletivos. Então, a própria comissão do tribunal, que possui 3 desembargadores, 5 juízes, da qual eu faço parte, eles exigem um juiz integrante do PEMEC. E eu, como coordenador, fui escolhido pelo presidente. E existem colegas da área fundiária, da área de conciliação, da área de direitos fundamentais e do próprio Tribunal de Justiça.
com aquela conversa, com aquela relação com os advogados, que é fundamental nesse caso, com os advogados, com as partes, com inspeção no local, foi feita inspeção no local pela comissão em 2 oportunidades, e se construiu a solução desse litígio. Então, esse é um exemplo em que não se impõe a decisão, mas se constrói ouvindo de forma ativa aquelas partes. Então, esse processo, para ter um exemplo, ele demorou em torno de 2 meses para se concluir, com inspeção, com reunião, até aquela audiência final. Eita, mas uma audiência que demora 2 meses, imagina um processo que demora 2 meses, né? Então, pela estrutura, pela relevância, dimensão do caso, 2 meses é um tempo ínfimo. E é um processo que já se arrastava por dezenas de anos. Nós vamos, inclusive, conversar, doutor Marcelo, daqui a alguns dias, com o defensor público, doutor Ricardo Luiz, que atua aqui no interior do estado, ali na área de Timon, Timon, sobre essa questão de conflitos fundiários, porque é algo muito presente lá naquela região. Eu imagino também, doutor Marcelo, aqueles casos de inventários, né? Que antigamente a gente via os inventários, quando havia litígio entre os familiares e tal, se arrastarem por anos e anos. É comum também nesse tipo de processo, doutor Marcelo? Heraldo, nós temos diversas conciliações em inventário. Então, o senhor pegou, acho que o melhor exemplo de processo para se resolver na conciliação. O inventário, nós temos inventários que duram 20 anos, onde as partes conflitam, e aí resolve uma parte, aí não consegue, aí direitos são negados, e aí tem mais ações para incluir. E temos inventário que se resolve uma semana com conciliação. Entendeu? Então, você pegou o melhor exemplo que se tem. E inventário, né, a gente vê que inventário envolve pessoas próximas, ligadas por afinidade ou consanguinidade, geralmente irmãos, tios, primos, ou esposo, companheiros, são pessoas que têm uma relação bem próxima e onde o conflito tem um grau muito elevado. Então, a conciliação, ela tanto se dificulta como se aproxima pela relação entre as pessoas. E digo mais, um dos casos bem mais emblemáticos são as relações em inventário. Nós temos grande sucesso em vários inventários no Estado. Olha, um número assim, bem interessante a falar, em 2022, nós tivemos em 2022 12 itinerâncias, uma praticamente por mês, no interior do estado do Maranhão. Nós passamos por São Pedro dos Crentes, Lago do Junco, Lagoa Grande, Lagoa dos Rodrigues, Lago da Pedra, Colinas, Mirador, Pasto dos Bons, São João dos Patos, Passagem Franca, Paulino Neves, Belágua, Najatuba, Itapecuru, Balsas, Imperatriz, Coroatá, Piritoró. E, em média, nessas itinerâncias, se realiza entre 200 e 300 audiências, e o índice de conciliação gira em torno de 90%. 90%. Nas itinerâncias, nós fazemos audiências que os fóruns encaminham para a gente, né? Então, a gente vai lá para, por exemplo, Nova Colina. Nova Colina não tem fórum, mas é um termo de uma comarca. A comarca encaminha os processos para a gente, vamos a Nova Colinas, fazemos audiências que o fórum encaminha, fazemos audiências que chegam na hora, divórcio, conciliação, cobrança, tudo na hora que aparecer, ainda fazemos coleta de material genético de forma gratuita para exame do DNA. Então, esse serviço, além de ser um serviço judicial, é de cidadania. Então, a gente tem as parcerias com os municípios. Então, o município traz para aquele local do evento, seja uma praça pública, a Câmara de Vereadores, um ginásio, um salão do júri, quando tem fórum, se for o caso, e leva serviço de cadastro único, carteira de identidade, serviço eleitoral, serviço de saúde, vacina, aquele grande movimento
né, para atrair a população, seja para o movimento de cidadania, mas também para conversar sobre a conciliação, e se faz realmente um movimento bem interessante naquele município, naquele termo distante dos grandes centros do estado do Maranhão. Então, essa itinerância é extremamente relevante, doutor Marcelo, porque eu estou pensando aqui, de forma abstrata, para essas pessoas, que eu imagino a grande maioria são pessoas com pouco esclarecimento, com pouco conhecimento do funcionamento da estrutura do Estado, elas não sabem se ali é o executivo, se é o judiciário e tal. O que elas sabem é que o Estado está ali presente, né? Atendendo de várias Até formas, né? resolver o problema. Perfeito, professor. No ano passado, em 2022, nós tivemos 2.975 audiências só nas itinerâncias, nas viagens, com mais de 2 milhões em acordo. Mais de 2 milhões em acordo. 2 milhões, não, desculpa, 12 milhões. 12 milhões, 269.583 reais em conciliação. Quase que 1 milhão por mês em cada itinerância. Então, é um valor que circula na própria cidade, dentro do município, seja de pensão alimentícia, recebimento de um valor, de uma dívida. Então, é um valor que circula no município, entre os bancos, entre as pessoas. Então o pessoal ele sai realmente bem satisfeito de ver. A gente faz audiência, não é de paletó, a gente faz audiência de camiseta normal, para aproximar a população, deixar o público à vontade para conversar, para falar, para ser ouvido, que é o que eles querem realmente, além de resolver seus problemas. Aí entra uma grande dúvida, doutor Marcelo, porque o senhor até já abordou esse tema no início da entrevista, mas a gente precisa reforçar. Quais são os processos passíveis de conciliação? O senhor explicou, aqueles em que há direito disponível. Só que para essa população é difícil entender isso. O que é direito disponível, o que é direito indisponível? É possível a pessoa procurar o núcleo, o Sejusc, e apresentar a demanda dela, e aí sim vocês explicarem, olha, não, esse seu caso não dá para resolver aqui. Ou ela só pode tentar se antes ela souber se é possível ou não. Perfeito. Então, ela pode, através do telejudiciário, vou passar aqui embaixo, depois vou colocar o e-mail do nosso NUPEMEC, do conciliar, tá certo? conciliar@pjma. No site tem um telefone de todos os Sejuscs que ela pode entrar e também o canal que ela pode perguntar. Então, se ela tem um processo, já existe o processo. Ela pode falar com o advogado dela, falar assim, doutor Heraldo, eu quero conciliar. Peça para o juiz marcar a audiência. Essa audiência pode ser na unidade jurisdicional, quinta vara civil, segunda vara da família, né? Ou pode o juiz encaminhar para o Sejusc, certo? Ou então ela pode falar assim, doutor Heraldo, eu não tenho processo, não tenho nada, eu tenho uma demanda grave, grande, uma cobrança com o seu João, eu queria fazer uma conciliação. Recebemos também. Então, quais as ações que eu posso fazer essa conciliação? No direito de família, divórcio, ação de alimentos, definição de guarda, dissolução de união estável, reconhecimento de união estável, reconhecimento espontâneo de paternidade. Todas essas ações de família são passíveis de conciliação. O que é que eu não posso fazer? Uma adoção, por exemplo. Eu não posso fazer uma adoção por conciliação, já que eu tenho que ter alguns critérios. Estudo social, com relatório, eu tenho que obedecer uma fila que existe de cadastro entre as pessoas, então a adoção já não entra nesse rol, certo? Já na matéria de direitos civis, qualquer cobrança, de qualquer valor, ela é passível de conciliação, entre pessoas físicas ou jurídicas, ressalvado o poder público. Então, conciliar com o município, o Estado, no nosso caso, dificilmente será possível, desde, com exceção, que seja uma ação de obrigação de fazer. Então, se é uma ação que é só para internar, nomear, então, qualquer obrigação de fazer, o Estado ou o município pode fazer a conciliação. Tudo bem? E na matéria fiscal e tributária, nós já estamos em conversas com o Estado do Maranhão, através dos procuradores, para uma possibilidade legal
para que se possa fazer os acordos até determinado valor. Então, será um ato bem interessante, também em andamento. Então, todas aquelas demandas de impostos estaduais, tributos estaduais, até certo valor, será possível, em breve, fazer a conciliação, se Deus quiser. Bom, doutor Marcelo, o senhor falou mais cedo também sobre uma diferença técnica, né, que há entre o simples conciliador e o mediador, né? Embora no popular, no dia a dia, a gente trate os dois como iguais, mas eles não são iguais, né? Porque o mediador, como o senhor bem colocou, ele é preparado para isso, né? Ele não simplesmente tenta fazer o acordo. Deu ou não deu? O mediador, ele meio que conduz as pessoas para chegarem até o acordo, graças a esse treinamento que é proporcionado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse treinamento, por favor. Esse curso de conciliação, ele é elaborado pela SMAN. Então, tivemos uma última inscrição semana passada. A inscrição ia de 17 a 21, segunda a sexta-feira. Então, você tem, a inscrição começava às 8 da manhã de segunda e até sexta-feira. Você tem ideia, às 8h15, todas as vagas estavam preenchidas do curso de conciliação. Eram 20 vagas. Essas vagas entre o público interno, membros do judiciário, servidores do judiciário, e parceiros, que são justamente aquelas faculdades que têm o termo de cooperação com o tribunal. Então, se você não é membro se não é do judiciário nem parceiro, então já não vai ter dificuldade de fazer. Mas o curso tem 100 horas, das quais 40 horas teóricas, né, em sala de aula, e 60 práticas, que dividem com o conciliador, já fazendo audiências, primeiro só ouvindo, depois participando de forma leve. Então, são 100 horas de curso para que seja exigida a certificação de conciliador. E depois, né, tem a parte de conciliador voluntário, até chegar ao título de conciliador. Então, é um curso, além de ter uma qualificação grande, é muito concorrido, é bem concorrido. Agora, as pessoas podem fazer de forma particular, né? Tem vários locais que fazem um curso de mediação de forma particular. Embora eles prefiram fazer pelo tribunal, que tem um credenciamento melhor junto ao CNJ e à Escola Superior de Magistratura. Um outro dado importante que o senhor colocou, doutor Marcelo, é com relação à gratuidade, não é, da conciliação. Não há pagamento de custas e não há necessidade também da presença de advogado? Professor, eu sempre recomendo a presença do advogado em todos os processos. Porque o advogado, ele é o primeiro juiz, né? O primeiro juiz, ele resolve muitas demandas sem trazer o judiciário. Ele examina, ele fala, olha, aqui você não vai ter uma chance de ganhar por esse aquele motivo. Então, ele vai conhecer já o processo e vai segurar. Quando o advogado entra com a demanda, ele já fez aquele filtro, já preparou, já instruiu a documentação. Eu recomendo sempre com o advogado. Mas a parte que não tiver esse conhecimento e queira fazer sozinha, também será bem recebida, né? E o mediador ele vai, inclusive, traçar a melhor estratégia de resolver aquela situação. Nós temos a conciliação com advogado, sem advogado. Se ela vem processual, 90% já vem com advogado, né? Já vem de um processo existente, as partes têm advogado e a gente faz a conciliação. Mas se ela é pré-processual, se não existe processo, aí, às vezes, geralmente, é só com a presença das partes. Agora, lembrando, aquele caso que eu citei, se é um divórcio, se tem crianças menores envolvidas, a gente tem que ter a participação também do Ministério Público. Então, o Ministério Público, em algumas demandas, ela é ouvido. Então, você faz uma audiência, aqueles termos, se o promotor não estiver presente, a gente caminha para o promotor emitir o parecer. Se for parecer favorável, aí volta para o juiz para homologação. Então, participam da conciliação tanto o Poder Judiciário, a sociedade, a advocacia, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Nas nossas itinerâncias, a Defensoria e o Ministério Público são parceiros de alta relevância para o sucesso dessas conciliações. A gente tem um apoio muito grande, tanto da
do alto quórum da Procuradoria de Justiça como da Defensoria Pública. Eduardo Nicolau e o Gabriel Furtado, eles dão todo o apoio e toda a estrutura para a conciliação ocorrer em todo o estado do Maranhão. Maravilha. Estamos conversando com o doutor Marcelo Oca, juiz estadual, falando sobre perspectivas e evolução da conciliação no Poder Judiciário do Maranhão. Doutor Marcelo, infelizmente, tem um aspecto aí, talvez negativo da conciliação, que são aquelas empresas, né, que insistem, por diretriz gerencial mesmo, em não querer conciliar, não estão nem sequer abertas à conciliação. Não vou citar nomes aqui, evidentemente, dessas empresas, mas a gente que milita ali no dia a dia forense, o senhor principalmente, que é um juiz muito atuante, sabe que isso existe. O senhor percebe que isso, com o tempo, está mudando ou ainda há uma resistência, uma tendência a isso? Aquelas empresas que preferem, não vamos conciliar nunca, porque para a gente, quanto mais o processo demorar, é melhor. Heraldo, eu não acho, não. Eu tenho certeza que essa cultura está se mudando aos poucos. Semana passada, nós organizamos um pequeno mutirão, né, para ocorrer essa semana já, nas varas cíveis de família da capital de São Luís. E o que é que acontecia? As empresas vêm falar com a gente, e cito o nome de várias empresas, pedindo para incluir o processo nesse mutirão de conciliação. Então, nós temos várias empresas, né, que eles têm interesse, eles querem para conciliar. Então, é uma questão de uma queda de braço dentro da lei. Então, se aquela demanda ela é uma demanda, vamos citar aqui, aventureira, ou que o direito ele é um direito fraco, ou o direito não existe, então, a empresa, que ela, né, com seus advogados, ela tem todo o interesse que não vá para frente. Porque se uma demanda aventureira for para frente, né, aquela notícia vai se espalhar e outros vão querer tomar aquela mesma medida. Então, ela tem que barrar essa tipo de ação. Agora, se é uma ação que ela tem um conteúdo probatório forte, uma ação que tem um direito forte, a própria empresa vai querer finalizar com a conciliação para que essa demanda não siga à frente. Então, hoje se tem um estudo, todos os escritórios, eles sabem a alçada. Cada vara cível, seja de São Luís, seja de Colinas, cada vara cível de Imperatriz, então eles têm noção de quando cada juiz eles concede de indenização para cada tipo de causa. Sabe também quanto é a indenização que cada Câmara Civil Tribunal eles colocam. Então, já é um parâmetro para que as conciliações ocorram, como também há no STJ, em diversas ações. Entendeu? Então, hoje, essa cultura, eu acho que não está mais assim. Muitas empresas falam com a gente, como a gente fala com essas empresas, para eles mesmos indiquem os processos passivos de conciliação. Isso ocorre muito, muito realmente. Agora, é um trabalho, né? Você imagina que o objetivo do CNJ é 15% em conciliação, né? A cada 100 sentenças, 15 são em conciliação. É a meta para alcançar. Então, vê que é um número ainda que a gente pensa que é pouco, mas no universo do Maranhão de 1 milhão de processos, se vislumbra 150 mil conciliações. Entendeu? Então, a gente vai trabalhar para isso. E a gente conta muito, seja com a divulgação, seja com a OAB, com a Defensoria, com o Ministério Público, e principalmente com ferramentas à disposição da sociedade para que essas conciliações ocorram. Isso vai acontecer mostrando os benefícios, mostrando a facilidade, os caminhos que a sociedade tem para resolver seus problemas. E eu que agradeço esse espaço bem relevante aqui para o NUPEMEC. Tá bom? Maravilha. Doutor Marcelo, o senhor tem uma audiência agora, não é isso? Já está atrasada, não? Estou me aguardando. Tá. Então, vamos finalizar a nossa conversa agradecendo mais uma vez a sua participação conosco e certamente o senhor vai voltar, como já esteve conosco aqui no Direito no Ar, em outras oportunidades, porque
Precisamos falar sobre essa comissão de conflitos fundiários, precisamos falar também sobre a vara colegiada de crimes organizados, que é uma experiência muito importante, que hoje o senhor é um dos titulares dessa vara. Enfim, mas nesse momento eu só gostaria de lhe agradecer pela disponibilidade em conversar conosco, uma boa audiência, uma boa semana de trabalho e um grande abraço. Professor, obrigado pelo espaço, sempre me coloco à disposição dos nossos ouvintes do Direito no Ar, dos advogados, do Ministério Público, e especialmente da sociedade, para tirar qualquer dúvida que a gente possa, de modo a deixar o judiciário acessível à toda a população. E lembro também, viu, que nós temos sejusques na vara trabalhista, com alto índice de resolutividade, e na área federal também, com alto índice de resolutividade, especialmente na seara previdenciária. Então, o cerco está se fechando, viu? A conciliação vai chegar no seu patamar, que é o desejado. Então, obrigado pelo espaço e até a próxima. Maravilha. Conversamos com o Dr. Marcelo Oca, juiz estadual, que falou conosco sobre perspectivas e evolução da conciliação no Poder Judiciário do Maranhão. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.